Existe uma outra questão bastante importante e recente, que é os conflitos que são registrados aqui na região oeste, que ontem tiveram um desdobramento, mas que parece que não agradou muito a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a partir daquela história da compra das terras para organizar, que inclusive já deve parar na justiça, assim como a questão também do marco, né, que houve aquela interferência do Gilmar Mendes, que parece que não foi muito bem sucedida também. Como é que o senhor entende o desenvolvimento dessas questões envolvendo aí, né, os conflitos de terra aqui no Paraná? Teremos uma resolução em breve a respeito disso? Isso tudo se resume a uma questão muito clara, a Constituição Federal. A Constituição prevê o direito à propriedade, isso foi o que o Constituinte colocou lá atrás. Aliás, o movimento ruralista no Brasil, a UDR na época, que meu pai inclusive presidiu nacionalmente aqui no Paraná, surgiu justamente para na Constituinte poder garantir o direito à propriedade. E isso, infelizmente, é o que a gente está discutindo ainda em 2025. São duas ações completamente diferentes. Tem uma ação que trata da lei do marco temporal, que é algo que nós aprovamos no Congresso Nacional com mais de 400 votos, maioria absoluta de ambas as casas. Foi vetado pelo presidente da República, nós derrubamos o veto e a lei está vigente. O que prevê a lei do marco temporal? Prevê que pode haver a desapropriação em casos específicos e pontuais, com indenização prévia e justa de terra nua e de benfeitorias, com a anuência do proprietário. Ponto. Segundo ponto, a gente não negocia a terra invadida. Isso está no princípio basilar de qualquer direito à propriedade. Como é na questão do MST, do sem terra invadir uma propriedade, indígena a mesma coisa. O que está acontecendo no oeste do Paraná são paraguaios entrando em território paranaense, se registrando lá na FUNAI como povos originários e invadindo propriedade dos outros. Infelizmente, é uma situação que foge do controle da Polícia do Estado, precisa muito da questão da Força Nacional e da Polícia Federal. O ministro Edson Fachin, quando despachou lá no Natal de 23, que começou todo esse grande problema, suspendeu todas as reintegrações de posse ali da região. Isso incentivou mais e mais invasões, e ao lado disso tem uma ação correndo na justiça com o ministro Dias Toffoli, que trata justamente dessa indenização da Itaipu, da época da construção da usina, do alagamento lá das coisas. O que não pode acontecer de maneira nenhuma, e que a gente não vai aceitar de jeito nenhum, que essas invasões se tratem de especulação imobiliária para derrubar o preço das terras, e essas terras invadidas serem obrigadas aí a serem vendidas pelos proprietários, falando assim, eles não vão sair, vocês vão perder a terra de qualquer maneira, então vendam. Primeiro, 240, né? 240 milhões, se não me engano? 240 milhões para comprar 3 mil hectares de terra roxa. Eu estou falando do município de Terra Roxa, estou falando de terra roxa, com a qualidade da terra que é, com altíssimos índices de produtividade e com o tamanho e a força que tem o agro naquela região, é insuficiente. Está pagando muito menos o hectare ou o alqueire do que pagaria no mercado normal. Segundo, a gente não vai negociar a terra invadida e não aceitamos de maneira alguma negociar a terra invadida. Se querem tratar de alguma maneira de comprar as terras desses produtores, que desocupem essas áreas, que restituam os produtores dos prejuízos todos que eles tiveram nesse período, e aí sim. Mas diante do acordo já posto, deputado, tem alguma coisa ainda que pode ser feita para reverter isso? É judicial. A Federação da Agricultura do Paraná vai entrar com mandado de segurança, nós lá na CNA Nacional nós vamos trabalhar junto. Eu particularmente vou continuar a articulação dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o ministro Toffoli, mostrando que se trata, infelizmente, de uma série, de uma grande interesse político de Itaipu e uma especulação imobiliária extremamente complicada e grave ocorrendo naquela região, e a gente não vai aceitar que uma das melhores regiões do estado, mais produtivas, seja prejudicada dessa maneira, e mais, que os detentores de boa-fé, proprietários dessas áreas que pagaram... Existe uma outra questão bastante importante e recente, que é os conflitos que são registrados aqui na região oeste, que ontem tiveram um desdobramento, mas que parece que não agradou muito a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a partir daquela história da compra das terras para organizar, que inclusive já deve parar na justiça, assim como a questão também do marco, né, que houve aquela interferência do Gilmar Mendes, que parece que não foi muito bem sucedida também. Como é que o senhor entende o desenvolvimento dessas questões envolvendo aí, né, os conflitos de terra aqui no Paraná? Teremos uma resolução em breve a respeito disso? Isso tudo se resume a uma questão muito clara, a Constituição Federal. A Constituição prevê o direito à propriedade, isso foi o que o Constituinte colocou lá atrás. Aliás, o movimento ruralista no Brasil, a UDR na época, que meu pai inclusive presidiu nacionalmente aqui no Paraná, surgiu justamente para na Constituinte poder garantir o direito à propriedade. E isso, infelizmente, é o que a gente está discutindo ainda em 2025. São duas ações completamente diferentes. Tem uma ação que trata
da lei do marco temporal, que é algo que nós aprovamos no Congresso Nacional com mais de 400 votos, maioria absoluta de ambas as casas, foi vetado pelo presidente da República, nós derrubamos o veto e a lei está vigente. O que prevê a lei do marco temporal? Prevê que pode haver a desapropriação em casos específicos e pontuais, com indenização prévia e justa de terra nua e de benfeitorias, com a anuência do proprietário. Ponto. Segundo ponto, a gente não negocia a terra invadida. Isso está no princípio basilar de qualquer direito à propriedade. Como é na questão do MST, do sem terra invadir uma propriedade, indígena a mesma coisa. O que está acontecendo no oeste do Paraná são paraguaios entrando em território paranaense, se registrando lá na FUNAI como povos originários e invadindo propriedade dos outros. Infelizmente, é uma situação que foge do controle da Polícia do Estado, precisa muito da questão da Força Nacional e da Polícia Federal. O ministro Edson Fachin, quando despachou lá no Natal de 23, que começou todo esse grande problema, suspendeu todas as reintegrações de posse ali da região, isso incentivou mais e mais invasões, e ao lado disso tem uma ação correndo na Justiça com o ministro Dias Toffoli, que trata justamente dessa indenização da Itaipu, da época da construção da usina, do alagamento lá das coisas. O que não pode acontecer de maneira nenhuma e que a gente não vai aceitar de jeito nenhum? Que essas invasões se tratem de especulação imobiliária para derrubar o preço das terras e essas terras invadidas serem obrigadas aí a serem vendidas pelos proprietários, falando assim, ó, eles não vão sair, vocês vão perder a terra de qualquer maneira, então vendam. Primeiro, 240, né? 240 milhões, se não me engano? 240 milhões para comprar 3 mil hectares de terra roxa. Eu estou falando do município de Terra Roxa, falando de terra roxa, com a qualidade da terra que é, com altíssimos índices de produtividade e com o tamanho e a força que tem o agro naquela região, é insuficiente. Está pagando muito menos o hectare ou o alqueire do que pagaria no mercado normal. Segundo, a gente não vai negociar a terra invadida e não aceitamos de maneira alguma negociar a terra invadida. Se querem tratar de alguma maneira de comprar as terras desses produtores, que desocupem essas áreas, que restituam os produtores dos prejuízos todos que eles tiveram nesse período, e aí sim. Mas diante do acordo já posto, deputado, tem alguma coisa ainda que pode ser feita para reverter isso? É judicial. A Federação da Agricultura do Paraná vai entrar com mandado de segurança, nós lá na CNA Nacional nós vamos trabalhar junto. Eu particularmente vou continuar a articulação dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o ministro Toffoli, mostrando que se trata, infelizmente, de uma série, de uma grande interesse político de Itaipu e uma especulação imobiliária extremamente complicada e grave ocorrendo naquela região, e a gente não vai aceitar que uma das melhores regiões do estado, mais produtivas, seja prejudicada dessa maneira, e mais, que os detentores de boa-fé, proprietários dessas áreas que pagaram